Fala galera do Sou Mais PU Maricá, Super Prof Tami falando com vocês. Eu estou aqui nesse vídeo para uma mensagem muito especial. Eu e a Super Prof Pati juntas elaboramos agora o gabarito preliminar de língua portuguesa da prova de aptidão do passaporte universitário. Lembrando para vocês que o gabarito oficial sairá hoje às 4 horas da tarde e nós, portanto, resolvemos trazer as questões de acordo com as nossas aulas, sendo um gabarito preliminar, tá bom? Então vamos lá, para o que importa, né, gente? O texto 1 dessa prova, galera, ele vem falando sobre, o Geração Touch, o mundo na ponta dos dedos. Um texto bacana falando sobre tecnologia. A prova desse ano foi um pouco diferente daquilo que nós apresentamos no ano passado, mas mesmo assim manteve todo o conteúdo do edital e todo esse conteúdo foi passado por nós nas aulas online lá do nosso YouTube Sou Mais PU, tá bom? Então você pode ir lá conferir, já deixar o seu like, porque nós abordamos todos os assuntos falados aqui nessa prova, tá legal? Então vamos lá, gente. Texto 1 vem falando aqui sobre esse assunto, de tecnologia e expressando ali as questões, dentro desse mundo tecnológico. E aí o enunciado vem falando sobre questões gramaticais. E a questão diz o seguinte, no trecho: por isso, ultimamente se fala muito na geração T ou geração Touch, além de já nascerem conectadas, são avessas aos botões, lá no 4º parágrafo. Ele quer saber o seguinte: a expressão que está em destaque, ela pode ser substituída por qual alternativa sem mudar ali o sentido dela, Então, esse por isso, que é a nossa questão, nós temos que substituir pelas alternativas dadas e ver qual delas mantém o sentido. Então, por isso, nesse sentido do texto, ela está falando no sentido de conclusão de algo que foi falado anteriormente. Por isso, o gabarito da número 1 é a letra E, em razão disso. Tudo bem? E aí, vai me contando se você vai acertar, hein? As demais questões. Questão 2 é um texto da Lígia Boiunga, que também foi tema ali da prova da UERJ ano passado. Vem falando também sobre coesão textual. E o enunciado diz o seguinte: a coesão textual é um dos mecanismos que assegura a interpretação de texto, conforme comunica os referentes de inúmeras maneiras. De tal modo, nesse trecho, infere-se que... E ali, essa questão, você teria que ler todas as alternativas, Porque essa questão ficou um pouco confusa, porque eu acho que faltou um espaço para a gente denominar parágrafo. Então, na hora de ler, por exemplo, eu tive que ler 2 vezes para saber aonde teria um outro parágrafo. Então, a gente considera ali segundo parágrafo quando tem a expressão mãe, ela gritou. Então, acho que falta um espaço ali, deve ter sido um erro de digitação da prova, para que a gente pudesse ter os 4 parágrafos. Então, lendo as alternativas, a alternativa correta, gente, é a letra C, de casa. Por quê? Porque o pronome C no primeiro parágrafo vai retomar o nome da Rebeca, que é a personagem aí do texto, que está se referindo a ela mesma, sem a necessidade de repetir o termo. Isso é muito utilizado como recurso na interpretação de texto e na coesão textual, que é justamente para que não haja várias repetições, do mesmo nome ou do mesmo pronome. Já pensou um texto assim, ela, ou Rebeca, Rebeca, Rebeca? Então, a gente faz o uso desses elementos coesivos para que o texto seja fluido, para que não haja ali uma repetição. A alternativa correta, portanto, letra C. Continuando, vamos lá, questão 3, tá? Questão 3, nós temos 2 textos. O texto 1, que ali é um trecho, da carta de Pero Vaz de Caminha, e o texto 2 é um poema de Oswald de Andrade. A pergunta é: o texto de Oswald de Andrade faz uma apropriação da carta considerada a certidão de nascimento do Brasil na construção de um novo texto. A intertextualidade no texto do autor modernista revela que o nosso gabarito, galera, ficou ali na número 3, a letra C também. Por quê? Porque o texto 1, galera, ele é uma carta. E essa carta foi o primeiro texto escrito em prosa, no Brasil. Então, a alternativa C diz o seguinte: a transformação do texto em prosa em um poema com a preservação do conteúdo.
A relação de intertextualidade aqui, ela mantém o conteúdo, só que ela muda, né, o formato desse texto. E esse texto 1, ele originalmente foi escrito em prosa. Então, a alternativa é C, a letra C no número 3, ok? Agora nós vamos para a número 4. A número 4 nós também falamos bastante na nossa aula, porque ela fala sobre um texto não verbal, ou seja, um texto que não contém palavra escrita, somente imagens. E o enunciado diz o seguinte: mesmo utilizando somente a linguagem não verbal, os anúncios podem reproduzir estereótipos implícita e involuntariamente, que reforçam um padrão. Então ele já meio que te dá um spoiler, ó, tem uma questão de um padrão sendo reforçado. Esse anúncio, ele quer dizer o quê, né? Quando você olha ali dois, né, um leão ali com cabelinho pro alto, o shampoo no meio, depois um leão de cabelinho baixo. O que isso significa, né? O que está sendo reforçado de acordo com o contexto desse enunciado? A alternativa que nós chegamos, né, nessa número 4 é a letra B de bola. Por quê? Porque apresenta um estereótipo relacionado aos cabelos cacheados e crespos, sugerindo a ideia de que cabelos com volume e frizz precisam ser controlados. Então você olha ali no primeiro plano, né? Tem o leão com a juba deste tamanho, crespo e tudo mais, o shampoo no meio, em seguida aquele cabelo controlado, né? Aquela juba lisinha e esticada. Então isso é o reforço de um estereótipo de que vale mais o cabelo liso do que o cabelo crespo, volumoso e com frizz, tá bom? Então a alternativa é a letra B, a número 4. Vamos para a número 5, tá? Questão 5 é uma leitura, tem um poema ali, um poema do Bastos, né, Tigre. Vocês também têm que observar sempre a referência bibliográfica. Reparem que está destacado em negrito ali, ó, humor e humorismo. Isso significa dizer que existe um sarcasmo, que existe uma ideia de humor que é reforçada. E o enunciado da questão diz o seguinte: nesse texto, que parodia um poema de Olavo Bilac, verifica-se que a linguagem é. Você precisa saber primeiro quem é Olavo Bilac, por isso que eu falei tanto nas aulas de intertextualidade, né, que você precisa conhecer os assuntos, os autores, para entender a questão. Então, Olavo Bilac, ele tá lá no movimento parnasianista, ele é um autor que escreve de uma forma rebuscada. E o texto em si, Ouvir Estrelas, que está aqui na prova, ele começa com rebuscamento, há um rebuscamento, mas há uma quebra dessa expectativa do rebuscamento. Uma hora ele fala assim: meu amigo, assunto para um poema, abreviado. Então significa dizer que não há rebuscamento o tempo inteiro. E se você assistiu a minha aula de intertextualidade, sabe que eu falei que paródia é um tipo de texto, né, que vai trabalhar o humor, a ironia, o sarcasmo e até mesmo o deboche. Então, a alternativa correta aí da número 5 é a letra A. Porque esse texto é um texto irônico, porque o eu lírico subverte o sentido de um termo, rompendo com a expectativa do leitor. Isso é uma característica do texto que tem paródia. Vamos lá agora, número 6. A número 6 trabalha também a questão, né, da intertextualidade, algo muito falado nas nossas aulas. Nós temos dois textos, né, o texto 1 e o texto 2, que são textos ali em imagens, textos não verbais. A pergunta é o seguinte: a primeira imagem apresentada é a persistência da memória, pintada ali pelo artista surrealista Salvador Dalí. Se você conhece as vanguardas europeias, você sabe que esse tipo de pintura, o universo onírico e lógico, né, é muito falado, por isso tem essa imagem aí do relógio e tudo mais. E a segunda imagem é uma imagem mais atual, que é uma imagem da representação da persistência de Mário, fazendo ali uma referência à imagem anterior. Então a pergunta é a seguinte: sobre as obras, a relação estabelecida entre elas, pode-se afirmar que... Gente, gabarito dessa aí, essa é a número 6, não é isso? Gabarito da número 6 é a letra E. Por que a letra E? Porque a gente está falando de uma relação de intertextualidade, algo muito debatido e falado ali nas nossas aulas, ok? Vamos para o número 7, gabarito da questão 7. Vamos lá. A questão 7 é uma tirinha ali, tá disponível, tudo direitinho.
A construção do humor da tirinha se dá pela exploração de determinada função da linguagem, aula dada pela Paty, hein? Que é a... Qual função aí? A função correta é a letra C, função metalinguística. Por que é metalinguística? Porque a metalinguística é uma função que tem como padrão, né, tem como ideia principal usar o próprio elemento para falar dele. Então, no todo da questão ali, é que o foco principal da tirinha é abordar a própria produção da tirinha, a divulgação e como isso repercute, né? Tanto que o personagem fica ali pedindo dicas de como ganhar sucesso, de como garantir, de como ser conhecido e tudo mais. Então, a número 7, letra C. Vamos para a questão número 8, hein? A questão número 8 é a seguinte: o efeito de humor da tira, outra tirinha, né? Professores portugueses adoram a tira, se deve ao uso da... Então, nós temos aí, né, uma tirinha que fala sobre um gato que diz que tá com muita fome e que ele comeria um cavalo. Só que no último quadrinho ele quebra ali uma expectativa, né, porque não é um cavalo qualquer, é um cavalo marinho. Lembrando que o personagem é um gato, e gato come peixe, e cavalo marinho é uma espécie de peixe. Então, o efeito do humor na tirinha se dá ali através da figura de linguagem hipérbole, que é um exagero, né? Então, a hipérbole é usada para enfatizar o tamanho da fome desse gato, mas há uma quebra de expectativa quando ele revela que não é um cavalo, como a gente imaginava que era, e sim um cavalo marinho. Questão número 9, hein? Quadrilha, um texto super conhecido, muito bonito, por sinal, do Carlos Drummond de Andrade, que fala o seguinte: tendo em vista o contexto desse poema, sabe-se que quadrilha foi empregada com o valor de... Uma questão aí de que vai trabalhar a conotação, a denotação, algo também muito falado nas nossas aulas. Então, dentro do contexto, não é a palavra quadrilha isolada, é dentro do poema, dentro do contexto do poema. Como que essa palavra quadrilha acaba sendo utilizada? Ela é empregada com que valor, com que significado, né? Então, a alternativa correta aí, da número 9, é a letra E, alternância de pares no plano amoroso. Não é uma quadrilha lá de festa junina, não é uma quadrilha de ladrões, é uma quadrilha, né, onde há pessoas que vão ali trocando de pares dentro de um plano que é um plano amoroso. Última questão: se você assistiu todas as minhas aulas e as aulas da Paty, você tirou de letra essa sem nem perder tempo lendo o texto, né? Quando a gente vai direto para o enunciado, a gente percebe como que o enunciado ele pode já sugerir a resposta. Então, a número 10 fala sobre a figura personificação, que acaba sendo um recurso utilizado, né? E ele ainda te explica, para que você não tenha, né, erro ali, né? Que isso se trata de um comportamento humano a animais ou a seres inanimados. Ou seja, a personificação ou prosopopeia acaba sendo utilizada dentro de vários tipos de texto, poesia, música, enfim, para falar sobre, né, um comportamento que é natural do ser humano a outros tipos de seres. Então, ele já te dá a resposta. Então, a figura de linguagem, ela é identificada na passagem, na alternativa, letra D de dado. Olha aí, ó, bem claro, a gente trouxe muito, né, disso na nossa aula, exemplos bem parecidos, inclusive. Então, a número 10, a letra é a D de dado. Lá fora, a chuva sonhava tamborileira. Chuva não sonha, né, gente? Então, chuva não é ser humano para sonhar. Então, a alternativa correta da número 10 é a letra D. Espero que vocês tenham acertado. Conta pra gente aí se você acertou ou não. Segue a gente lá no Instagram e vem falar pra gente como é que foi a parte de língua portuguesa pra você. Grande beijo, fiquem com Deus.